Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o momento que você está nos assistindo. Meu nome é Guilherme Ramada e a gente vai tratar hoje sobre os princípios expressos e os princípios reconhecidos. A aula sobre regime jurídico da administração foi dividida em duas, então são duas aulas. A primeira, a gente tentou dar um panorama geral sobre regime jurídico administrativo e o que era o interesse público. E hoje nós vamos entrar, né, nesta aula, a gente vai entrar sobre os princípios específicos, né, além dos princípios que são do interesse público. E o primeiro objeto é a diferenciação entre os princípios expressos e os princípios reconhecidos. Na primeira aula, que trata do interesse público, nós mencionamos dois princípios do interesse público: o princípio da indisponibilidade do interesse público, o princípio da supremacia do interesse público, e mencionamos como eles eram princípios reconhecidos. Hoje já falei em princípios expressos e princípios reconhecidos. Qual a diferença entre os dois? Pois bem, princípios expressos e princípios reconhecidos. A gente vai pela definição do que são princípios reconhecidos. E a definição sobre princípios reconhecidos, ela na verdade extrai todos aqueles princípios que não estão expressos no artigo 37 caput da Constituição, mas pelos quais a administração pública também se orienta. Então, os princípios reconhecidos são aqueles que não estão no caput do artigo 37 da Constituição, caput do artigo 37, mas pelos quais a administração pública também se orienta. Mas o que diz o artigo 37 da Constituição, né? Já que ele que expressa os princípios que a doutrina denomina de princípios expressos. Então vamos lá. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, daí o artigo 37 vai trazer diversos incisos que vão ser objeto das demais aulas, de acordo com a importância de cada inciso para cada tema. E o artigo 37 é o artigo principal que vai reger a atividade da administração pública e os nossos estudos de direito administrativo. Nesse momento, significa o quê? Que o artigo 37 caput mencionou 5 princípios. O denominado LIMP. São 5 princípios. LIMP, LIMP, LIMP. Guarde bem. LIMP. Vou repetir mais uma vez. LIMP. O que significa o LIMP? O LIMP é a inicial do princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. LIMP são os princípios constitucionais expressos. Quando eu estudava na graduação, quando eu estudei para concurso público, sempre me falavam sobre o LIMP. Eu falei, não, isso já caiu tantas vezes nas provas que é impossível perguntar mais uma vez. E continua caindo. Por quê? Porque são os únicos princípios que estão reunidos, estão no texto da lei, estão reunidos no caput do artigo 37. Então, por uma questão de uma prova objetiva, é muito seguro para o examinador perguntar quais são os princípios expressos que regem a atividade administrativa. Por quê? Porque estão lá expressos. Os princípios reconhecidos, eles vão variar de autor para autor, de pesquisador para pesquisador, de doutrinador para doutrinador. Então, para o examinador, na prova objetiva, é muito seguro perguntar quais são os princípios expressos, porque esses, ainda que haja divergência sobre o que cada um significa, eles constam expressamente no texto da norma. Isso significa que eles são os únicos princípios expressos na Constituição? Não. Não vamos confundir os princípios expressos no caput do artigo 37, e por isso são denominados de princípios expressos, com os demais princípios que ainda possuem uma previsão constitucional. O princípio da isonomia, a gente estuda, né, no artigo 5º, ampla defesa, o direito de petição, que vai influenciar alguns princípios reconhecidos, eles guardam previsão constitucional,
guardam previsão legal também, assim como esses vão guardar previsão legal também, mas eles não estão expressos no caput do artigo 37. Por isso, vamos repetir mais uma vez. LIMP, 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 previsto no caput do artigo 37 da Constituição. E agora sim a gente vai avançar no L do LIMP. O que é o princípio da legalidade? É a subordinação total dos agentes públicos, incluindo os administradores, à lei. E vai aquela clássica expressão, né, que enquanto o indivíduo em sua vida privada pode fazer ou deixar de fazer aquilo que ele quiser, salvo o que a lei proíbe ou determina. A administração pública funciona exatamente da forma oposta, ou seja, ela só pode fazer aquilo que a lei determina. Só pode fazer aquilo que a lei determina. Essa é a submissão, é a subordinação total dos agentes públicos, incluindo os administradores, à lei. E por que se mencionam os administradores à lei? Porque quando for estudar a discricionariedade administrativa, ainda assim existirá uma subordinação à lei, ainda que haja uma opção de escolha de conveniência e oportunidade para o administrador. Essa conveniência e oportunidade deve ser feita nos limites da lei, porque a lei permitiu essa escolha. O princípio da impessoalidade, a gente volta, né? Fica claro que o interesse público está presente em todos os princípios, porque ele é o norte da atividade administrativa. Então, por que a submissão integral do agente público à lei? Por que a máquina pública existe para dar cumprimento à lei no princípio da legalidade? Porque o interesse da coletividade é isso, que a coletividade possa se expressar por normas e que a administração pública cumpra essas normas. E a administração pública, aliás, só pode cumprir aquelas normas. Ela não pode fazer o que quiser. Ela se subordina à lei. A impessoalidade também, ela vai voltar à noção do interesse público e ela vai significar que a atividade da administração ela não pertence a uma pessoa em especial. Por quê? Porque impessoal é aquilo que não pertence a uma pessoa em especial. O que significa isso? Significa que a administração ela busca uma finalidade, e por isso alguns autores vão falar que o princípio da impessoalidade se confunde com o princípio da finalidade. E essa finalidade ela é coletiva, ela busca um interesse coletivo, não interesses específicos de indivíduos. Ainda que no caso concreto, um ou outro indivíduo seja beneficiado. Talvez uma lei ela possa expressamente prever que uma série de sujeitos vão ser beneficiados, específicos dessa lei, não tem problema. Mas não é o indivíduo que está sendo beneficiado, é a coletividade. A lei, a atividade administrativa, ela não se dirige a uma pessoa em específico, mesmo quando existe uma menção, ela se menciona a coletividade. E a atividade administrativa, ela vai buscando a finalidade pública, ela vai agir de forma impessoal. O princípio da impessoalidade, ele está muito ligado também ao princípio da isonomia. Opa, quase o E me saiu errado aqui por uma falha na caneta. Assim como a gente fala, os advogados falam que os advogados e todos, na verdade todos os profissionais, que quando eles erram é culpa do estagiário, quando a gente erra aqui a gente vai falar que a culpa é da caneta, já que eu não tenho um estagiário para culpar. Porque o princípio da impessoalidade ele vai revelar o princípio da isonomia, ele vai guardar em relação com o princípio da isonomia. Porque ser impessoal significa tratar todos igualmente. Não numa igualdade linear, mas naquela clássica noção de igualdade material, que significa tratar todos os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Hoje vamos além disso, desse princípio, do que significa o princípio da isonomia, se ele significa
uma isonomia de início, uma isonomia de final. A gente não vai entrar nessa seara aqui, não pertence ao direito administrativo, embora a administração pública tenha que participar dessa discussão na prática. Para a gente, agora, o princípio da impessoalidade, ele guarda relação com o princípio da isonomia e com o princípio da finalidade, e ele busca não privilegiar o indivíduo, ou determinado indivíduo por vontade do agente público ou por vontade do administrador público. O M do LIMP, princípio da moralidade. O administrador público deve observar os preceitos éticos em todas as suas condutas. O que isso significa? Né? Que... Opa! Foi errado aqui. Culpa da caneta, culpa do nosso sistema aqui. E, obviamente, culpa minha que não sei mexer no sistema, mas o princípio da moralidade significa que o administrador ele tem que sempre buscar os preceitos éticos, observando todos os princípios administrativos. Ser um agente público não é simples, não é bater carimbo e sentar, é cumprir todos os preceitos que eles são inerentes, inclusive todos esses princípios que a gente está vendo. O administrador público ele acaba tendo que ser um grande trabalhador, e por isso que a seleção hoje em dia não é fácil, por isso que se preza pela valorização do servidor público. Mesmo quando a decisão cai sobre critérios de conveniência e oportunidade, ele não dispõe, ele deve observar aquilo que é o que revela o melhor. Né? Moralidade se confunde isso com preceitos éticos, mas não apenas com preceitos éticos de não fiz mal para mim, mas preceitos éticos no sentido de dar cumprimento a tudo o que o ordenamento espera do agente público. O princípio da publicidade, que também está lá no LIMP, do artigo 37, princípio expresso, ele vai falar que os atos da administração devem ter a maior publicidade possível. Quer dizer, o que significa o que os atos da administração devem ter a maior publicidade possível? Primeiro, não existem atos da administração que não podem ser traduzidos em um documento. Né? A atividade da administração pública é dinâmica, os agentes públicos atuam dinamicamente, mas eles não atuam em segredo, ainda que o ato não possa ser divulgado. Como a atuação pública é pautada pelo interesse público, ela não pode, e o interesse público, a expressão da coletividade, ela não pode manter segredo da coletividade. É lógico. Existem exceções sobre a divulgação. Por exemplo, a proteção da intimidade. Então, eu posso manter segredo sobre alguns aspectos de alguns indivíduos que guardam relação com a administração? Pode. Se a lei afirma isso, por exemplo, uma criança tutelada pelo Estado, talvez não se divulgue todos os dados dela, foto dela, mesmo que seja um menor apreendido, o Estado não vai poder ficar divulgando as imagens, o nome, todo o seu histórico, expondo aquela criança. Ele vai preservar a intimidade dela, ou ainda, por exemplo, alguns dados funcionais dos servidores, quantas férias ele tirou, quantas férias ele tem acumulado. Ele é um servidor que trabalha diariamente ou num determinado dia chegou uma hora atrasado, talvez ele não possa, a administração pública não possa expor a vida do servidor para todo mundo. Embora a remuneração, o portal da transparência tenha que divulgar a remuneração dos servidores públicos. Mas a intimidade do servidor público, o que for inerente à intimidade, a administração pode não divulgar, o que não significa que ele é secreto, porque em algum lugar existe lá quando ele faltou, quando ele não faltou, isso vai poder ser utilizado. Por quê? Porque tudo tem que poder ser traduzido, e na administração, esse modelo um pouco burocrático, tudo pode ser traduzido em um documento que vai expressar o que aconteceu.
né? Significa o quê? Que ser público significa que é possível exercer um controle sobre a legitimidade dos atos administrativos. Por quê? Porque se nada fosse público, se nada pudesse ser expresso num documento ou ser conferido, não haveria controle. Não haveria controle. Se eu não precisasse fazer um relatório das minhas atividades como servidor público ou atuar de acordo com ordens escritas, como eu controlo se a ordem é legal, se a ordem não veio escrita? Publicidade está envolvida aí. E qual é o grau de publicidade? É o maior possível. É o maior possível. A gente preserva a intimidade, preserva outros direitos e garantias fundamentais, princípios relacionados ao indivíduo, mas sempre buscando a maior publicidade possível, porque isso vai revelar um maior controle daquela atuação. E o princípio da eficiência. O princípio da eficiência ele foi inserido pela Emenda Constitucional 19 de 98 no caput do artigo 37 da Constituição. Até então, o caput ele previa 4 princípios expressos. Era o LIMP. E daí, a partir da Emenda Constitucional 19 de 98, surgiu o E. Houve alguma crítica, porque por mais que não fosse um princípio expresso no caput do artigo 37, jamais a atividade administrativa podia ser tida como ineficiente. Então, talvez não fosse uma necessidade de sua inserção. Foi reconhecido pela maioria da doutrina que foi muito saudável a inserção da eficiência, e daí partiu-se para uma nova discussão. A partir do momento que a eficiência está na administração pública. O que significa isso? Muitos autores, logo de cara, começaram a escrever a partir de uma percepção econômica, uma relação custo-benefício da atividade administrativa. Então, ser eficiente significa que a administração tem que fazer o máximo com o mínimo de esforço. Isso daí não está muito correto. Isso, depois, com os estudos, a noção de eficiência, a noção jurídica de eficiência, ela é diferente da noção econômica de eficiência. Talvez a administração, para atender uma pessoa, tenha que despender mais recursos do que ela poderia atender toda uma coletividade. Ela vai poder fazer isso? Vai poder fazer isso, se essa for a vontade da norma. Então, o sentido jurídico de eficiência hoje, né, ele se divide entre duas teorias. Aqueles que acham que a administração deve sempre perseguir as melhores opções e aqueles que entendem que a administração só tem uma boa opção a ser perseguida, de acordo com o que se extrai das normas. Então, o princípio da eficiência significa que as condutas dos agentes públicos se submetem ao vetor da ótima concretização da norma, conforme a realidade aplicável ao caso e em consonância com os demais princípios constitucionais. Então, o administrador público eficiente é aquele que consegue realizar a melhor opção normativa possível, de acordo com a sua realidade. Então, ele adapta a norma, o que a norma pretende, ao caso concreto, da melhor forma possível, ou utilizando as melhores opções possíveis, de acordo com a teoria que a gente adote. O que a gente tem que tomar cuidado com a noção de eficiência com base na economia, porque nem sempre uma administração eficiente é aquela administração que se realiza mais com menos custos. Em geral até é, mas nem sempre isso acontece. Por isso que quando o Poder Judiciário concede um tratamento super caro para um único indivíduo, um tratamento que poderia salvar a vida de centenas de outras pessoas com problemas diferentes do dele, mas para salvar aquela vida é preciso um medicamento de alto custo, um tratamento de alto custo. O judiciário concede esse tratamento sem ofender o princípio da eficiência. Por quê? Porque para salvar a vida, se há um direito universal de saúde, tem que se aplicar o máximo possível. E o melhor possível, nesse caso, é o tratamento caro.
E daí a gente vai para os princípios reconhecidos, que são todos aqueles que não estão no caput do artigo 37. Se eles não estão no caput do artigo 37, estão na legislação esparsa, ou às vezes pode ser extraído do próprio direito administrativo, como o interesse público, né? E o interesse público, os dois princípios que a gente viu na primeira aula de regime jurídico, eles são princípios reconhecidos, a gente vai variar, de acordo com o autor, de acordo com o livro que a gente vai ler, quais são os princípios reconhecidos. Por isso que a gente vai tratar só dos mais citados. É impossível que a gente consiga mencionar todos os princípios reconhecidos, até porque a jurisprudência na prática reconhece alguns princípios que nem sempre estão presentes em uma lei, em algum ordenamento ou nos livros. Ela pega um livro específico, uma interpretação de uma norma específica e extrai um princípio, né? Estamos numa época, uma era do direito que tudo é princípio, se menciona o princípio de todas as espécies, e daí a jurisprudência às vezes menciona princípio tal. Onde está esse princípio tal? Não, eles extraíram da norma, mas nem sempre um doutrinador já tinha feito essa análise, até porque a doutrina é mais generalista em geral, né? O primeiro princípio reconhecido que a gente vai ver, além daqueles da aula passada, é o princípio da autotutela. O princípio da autotutela é o dever da administração pública corrigir de ofício os seus equívocos. Então, a administração pública ela sempre persegue o interesse público. Isso não significa que ela não vai errar nunca. Ela vai cometer erro. Mas quando ela cometer o erro, o interesse público exige que ela corrija esse equívoco. E sempre haverá, na administração pública, uma forma de reparar o equívoco. É uma forma normativa de reparação do equívoco. Não quer dizer que, como no Poder Judiciário, né, vamos exprimir aquele prejuízo ou aquele erro em critérios econômicos para compensar, não. Significa que se a administração tinha um determinado dever e ela desrespeitou esse dever, ela vai ter uma opção para corrigi-lo. Às vezes essa opção é meramente abrir um processo administrativo e punir as pessoas que erraram. Às vezes é refazer o ato, às vezes é anular o ato. O princípio da autotutela significa que a administração pública tem o dever sempre corrigir de ofício os seus equívocos. Às vezes ela não percebe esse equívoco e ela vai ser provocada. A partir do momento que ela tomou conhecimento do equívoco, ela já deve agir, independente se outras instâncias, outros órgãos de controle já estão agindo sobre esse equívoco. A partir do momento que ela teve controle, ela vai apurar e ela vai tentar superar esse equívoco. O segundo princípio que a gente vai ver é o princípio da isonomia, que a gente já falou sobre quando estava falando sobre o princípio da impessoalidade. A administração pública deve sempre tratar todos igualmente, lembrando que é uma isonomia material, tratar todos igualmente ou os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. O princípio da segurança jurídica, ele vai afirmar que a administração deve perseguir a estabilidade das relações jurídicas. O interesse público, para ser perseguido, ele tem que ser revelado. E deixa eu tomar uma água aqui. Dificilmente é possível compreender que o interesse da coletividade está sendo respeitado se a administração ela não persegue a estabilidade das relações jurídicas. Porque, assim como o direito adquirido, que a gente menciona muito em direito civil, o ato jurídico perfeito, tudo isso está dentro da segurança jurídica. A administração ela deve propiciar para o administrado, ou para aqueles com quem ela se relaciona, uma estabilidade suficiente para que ela possa ser respeitada, compreendida, contar com o auxílio de outras pessoas. Então, aquilo que gerou uma legítima expectativa deve ser mantido pela administração. O princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade ele vai
trabalhar com a administração pública se mantendo dentro dos limites aceitáveis. Por mais que o interesse público seja supremo e exija uma série de prerrogativas da administração sobre o particular, o exercício dessas prerrogativas eles só são legítimos quando são realizados dentro dos limites aceitáveis. E a gente vai ter que trabalhar com o princípio da razoabilidade junto com o princípio da proporcionalidade. Por quê? O princípio da proporcionalidade ele vai afirmar que os atos da administração não podem ultrapassar os limites adequados. Há muita semelhança entre o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Aqui no Brasil, muitos autores trabalham com eles conjuntamente, a jurisprudência também. A diferença que costuma ser apontada é a origem de cada um desses princípios, né, de acordo com a sua localização na Europa, e depois eles foram importados para o Brasil com um sentido um pouco parecido. Mas, se for preciso distinguir, razoabilidade é se manter dentro dos limites adequados. E a proporcionalidade é não ultrapassar esses limites. Todos os atos da administração eles têm que ser razoáveis e eles têm que ser proporcionais àquilo que vai satisfazer, o que guarda muita semelhança. E o princípio da presunção de legitimidade. Esse é um dos princípios mais utilizados pelos operadores do direito, porque ele tem uma correspondência no Poder Judiciário, né, nos processos que envolvem a administração pública. Então, o princípio da presunção de legitimidade significa que os atos da administração presumem-se legítimos até que se prove o contrário. O que isso significa? Que a atuação da administração pública, quando questionada no judiciário, inverte o ônus da prova. Se tudo que a administração faz presume-se legítimo, e é uma presunção relativa, porque nem sempre a administração vai agir legitimamente, mas significa que aquele que está contestando o ato da administração tem que provar porque aquele ato não foi legítimo, né? Princípio da motivação. Toda conduta da administração deve ser justificada prévia ou concomitantemente à sua realização. Veja, quando a gente falou sobre controle da legitimidade e a necessidade de publicidade, é justamente isso. A publicidade dos atos administrativos, ela revela a motivação daquele ato. E por isso ela permite o controle do ato. Então, toda conduta da administração pública ela deve ser justificada prévia ou concomitantemente à sua realização. O administrador público, ele primeiro justifica a sua atuação, ainda que seja de uma forma dinâmica, no caso concreto, para depois realizar. Ou realizar concomitantemente, né? A dinâmica das relações pessoais, às vezes, exigem decisões na hora, mas aquela decisão tem um motivo de acontecer. O que não pode é realizar um ato que pode ser de qualquer forma, e depois de realizado, buscar uma justificação da norma. Por quê? Porque isso, na verdade, não está revelando o interesse público, né? Provavelmente, se a motivação está vindo posteriormente ao ato, é porque o ato não tinha motivação legítima para acontecer. Então, por exemplo, um agente público está fazendo um atendimento, né, na sua repartição, e surge um problema lá na hora, que exige uma reação imediata. Não há problema que ele faça essa reação imediata, mas ele tem que, junto daquela reação imediata, trazer seus motivos. Em geral, os atos administrativos, principalmente aquilo que é objeto do que o direito administrativo estuda, é justificado previamente. Então, se pegarmos, por exemplo, a lei de licitações, ou a lei de processo administrativo, os procedimentos administrativos que envolvem servidores, envolve
ou envolve descumprimento contratual, ou envolve um ato administrativo, eles têm toda uma justificação prévia que vai estar previsto na lei daquela matéria. Então, por exemplo, nas licitações, a justificação prévia ela é fundamental para a definição do termo de referência, e é a partir da justificação prévia que vai se deflagrar o procedimento licitatório, a contratação e tudo aquilo que a gente vai ver ainda na aula sobre licitações e contratos, ou nas aulas sobre licitações e contratos. Um concurso público. Não se abre um concurso público para depois ver se é necessário ou não contratar. Primeiro vamos ver a necessidade de pessoal da administração. A administração tem a necessidade de X servidores, vamos superar esse problema. Como? Instaurando um procedimento de concurso público para preencher aquelas vagas. Uma justificação prévia. Vou realizar o tombamento ou a desapropriação de um bem. Por que eu vou tombar um bem? Tem um motivo, a lei exige esse motivo, né? Que ele tenha relevância para o patrimônio histórico, artístico, ou vou desapropriar. Por quê? Porque eu não gosto daquele imóvel, eu não gosto da pessoa, do proprietário do imóvel. Não, isso é uma motivação ilegítima, porque a administração precisa daquela área. Então, a justificação nas próprias leis, ela já constam em geral. Mas nada impede que, no caso concreto, ou mesmo em alguma norma, haja previsão da motivação concomitante, que significa que pode existir uma justificação não ulterior, mas que o ato ele só existe por uma motivação legítima. A motivação nunca vai poder ser posterior. E, por fim, o último princípio que nós vamos trazer aqui é o princípio democrático, ou o princípio da participação democrática. Ele também é extraído da Constituição, e ele significa que só a participação qualificada está em consonância com o projeto republicano da Constituição. Só a participação qualificada está em consonância com o projeto republicano da Constituição. Veja só. Esse princípio ainda ele não é mencionado por todos os autores, e a sua aplicação é restrita àquelas leis que prevêem a participação popular ou a participação de entidades interessadas no processo decisório da administração. Princípio democrático, participação qualificada significa o quê? Que não basta o voto, não serve para legitimar toda a atuação da administração pública. Por vezes, o interesse da coletividade, o interesse público, ele só vai poder ser extraído através do debate. E essa é a participação qualificada, a possibilidade que um terceiro fora da administração possa influenciar o planejamento da administração e a sua decisão. Algumas leis, por exemplo, vão prever a necessidade de que dentro de um processo administrativo haja a participação de um conselho. Então, o conselho serve para quê? Justamente para influenciar, para modificar talvez a ideia daqueles agentes públicos que iniciaram aquele procedimento. Para quê? Para que a decisão da administração pública seja mais acertada. Mas onde principalmente o princípio democrático ele aparece? Nas audiências públicas. Quando se fala em audiência pública, não é uma mera formalidade para esclarecer o que vai acontecer para a população. Não, é a possibilidade, dar a possibilidade à população para que influencie o planejamento e influencie também a decisão da administração, daquilo que será melhor ou não. Por isso que a audiência pública está sempre presente em questões ambientais, que afetam, que causam impacto a determinada parcela da população, justamente para aquela parcela que vai ser impactada possa se manifestar e possa se expressar, possa ter voz. Entendidos, esclarecidos os principais princípios reconhecidos e os 5 princípios expressos no caput da Constituição,
a gente se despede da aula.